Ganhou ontem lá do Brasília, no jogo que foi transmitido no YouTube, na arena do ginásio Nilson Nelson, em Brasília. Eu vi o jogo, mas não vou conseguir fazer aquela análise mais detalhista, detalhada que eu faço. Tem que ser de forma bem simples, porque eu estava trabalhando e não tinha como fazer as anotações que eu normalmente faço. Então, vamos falar um pouco do jogo, assim, como é que foi, e demonstrou agora o Caxias foi um time mais impositivo, foi um time que se botou à frente do Brasília por mais tempo que alguns jogos passados. E não dá para esquecer que o Brasília, antes da derrota para o União Corinthians, eles estavam em sexto colocado na tabela. Era um time que vinha de 2 vitórias e uma derrota. Agora, com esses jogos União Corinthians e Caxias, eles ficam com 2 derrotas e 3 derrotas e 2 vitórias. Mas é um time promissor, tá? Eu acho que é um time assim que realmente vai conseguir estar nos playoffs. E vamos ver até que ponto vai. Não é um time a ser menosprezado, mas também não é um time forte. Mas o Caxias também não estava demonstrando assim ser um time muito superior. Até antes do jogo contra o União Corinthians, eu acho que se eu fosse torcedor do Brasil, eu pensaria que um jogo contra o União Corinthians e contra o Caxias era possível sair com no mínimo uma vitória. Aí dava para pensar nas duas por questões estratégicas. E acabou não acontecendo. Mas vamos lá. As parciais. No primeiro tempo, vantagem do Brasília, fez 17 a 15 pontos. No segundo tempo terminou 35 a 34, daí o Caxias já passa à frente. No terceiro quarto, 57 a 50 para o Caxias e fecha o jogo no quarto quarto, Caxias 77 a 69. Os pontos por quarto, 17 a 15, Brasília fez 17 pontos ali. E vamos ver o quão interessante foi esse jogo do Caxias. Porque eu já falei em outros vídeos que o Caxias é sim uma equipe que não é comum, assim. Não é um time que consegue fechar normalmente, tá? Os quartos com acima ou igual a 20 pontos. E ontem foi uma amostragem diferente. Porque, sim, no primeiro quarto eles não fizeram os 20 pontos, fizeram 15. Mas e se a gente olhar o resto dos quartos? O segundo quarto fez 22 pontos enquanto o Brasil fez 17. No terceiro quarto fez 20 pontos enquanto o Brasil fez 16. E no final fez 20 e o Brasil fez 19. Fez uma quantidade de pontos melhor que o normal. Ontem, quem viu o jogo, viu que, claro, o Wesley Senna, se não me engano, ele não lembro se ele fechou com 20 ou 20 pontos. Acho que foi 20 pontos que ele terminou o jogo. E o jogo do pivô é muito importante. Corrigindo, o Caxias do Sul com Wesley Senna hoje é o pior técnico do Caxias do Sul. O Caxias sem Wesley Senna, sem o pivô na qualidade dele, ainda tem o Rafa Oliveira, que é mais ala pivô, que faz às vezes de pivô quando necessário. Então é um jogador que é importantíssimo para o Caxias e uma lesão na temporada, assim, eu acho que mexeria assim com a estrutura do time. É um cara muito importante que puxa muito ponto. E também teve bons momentos de pick and roll que o Dawkins fez junto com ele. E o Dawkins que é um excelente assistente, que é o cara da assistência dessa temporada. Então, o Rodrigo sim tá dando ponto pro trio do LDB, Léo Craveiro, Vini Chagas, Gabriel e Elias, o Gabrielzinho e Elias, mas eu ainda acho que eu queria também ver o Vitor Borges e o Matias entrando para entender o que eles são jogadores, assim, eu acho que tem que ganhar alguma minutagem, os dois saíram novamente zerados. Próximo jogo então, dia 15, quarta-feira, o Caxias joga com o Mogi lá, não, aqui em Caxias do Sul, perdão, eu tô em Bento Gonçalves aqui, mas é aqui no Rio Grande do Sul. E amanhã já tem jogo de novo do Gaúcho. União Corinthians joga contra o Mogi também. A princípio, nenhum dos dois jogos tem transmissão do YouTube, mas é bom a gente acompanhar ali os Instagrams tanto de Caxias e União Corinthians, porque no último jogo do Caxias contra o Cerrado não estava previsto transmissão, o Cerrado foi lá e transmitiu, anunciando um pouco antes dos jogos, assim. E mesma coisa a gente vai pro União Corinthians, que no último jogo não teve transmissão, mas teve transmissão de rádio, que não é a mesma situação, mas é muito legal de acompanhar. Então, União Corinthians e Mogi amanhã, esqueci de ver o horário, detalhe. Mas então é um jogo que ambos os times podem vencer. O Mogi ainda não encontrou a vitória nessa temporada, está em 18º lugar. Ele e o Botafogo são os times que ainda não conseguiram ganhar na vitória. Eu acho que
pensando para os dois times que, pasmem, estão entre os 9 por enquanto, os 9 melhores da competição. O Caxias é o 9º e o União Corinthians é o 8º. Então acho que esses times tu não pode perder a possibilidade de ganhar. Tu tem que ganhar dos times mais fracos. E para os times grandes tu tem que trocar figurinha, tentar buscar a vitória, mas se tu perder tu sabe que não é nenhum alvoroço, nem é nenhum algo ruim. Então é isso. O Caxias foi um time que 77, 69 foi legal de ver, foi melhor, aproveitou melhor a situação e foi impositivo. Fez um jogo de força quando precisou fazer um jogo de força e acabou ganhando. Então, muito obrigado por ter assistido, valeu e até o próximo.